é uma estratégia de funding para negócios também. Também é percebido dessa forma, né? O mercado mundial, o mercado americano usa estratégia de franquia para funding de estratégias de crescimento de negócio. Não, assim, você perguntou assim, você já pensou em franquia? Eu já pensei em franquia. Mas, obviamente, o meu conhecimento deve ser muito inferior ao seu, que é um especialista nisso, né? Então, uma das barreiras para eu crescer com franquia seria o próprio acesso à informação, ou o ambiente que eu fui criado até hoje, em que eu não tenho todo esse acesso. Mas o que eu sei de franquia, o que eu já estudei, o que eu já aprendi até hoje, né? Primeiro, o meu negócio, ele tem uma parte que depende muito da cultura. Então, o jeito de atender o paciente, chamar o paciente pelo nome. E a gente não sabe até que ponto eu conseguiria fazer com que o meu franqueado tivesse a mesma cultura. Então, isso seria uma coisa que passou na nossa cabeça. Outra coisa, nas áreas de saúde, de negócios parecidos com o meu, eu particularmente, eu não conheço muitas franquias. E às vezes, se eu estiver enganado, se é especialista... Não, porque às vezes você busca isso como validação, né? O de benchmark. Ter outros, né, também, um benchmark de validar, funciona, não funciona. Alguém já fez algo parecido, e assim... E eu lido com problemas complexos. Assim, um idoso, ele tem infinito número de variáveis de doença que ele pode estar. Eu posso padronizar a análise de dados, alguns protocolos principais, mas isso não ficou maduro o suficiente. Eu já tive algumas críticas em reuniões assim, você vai usar franquia para a área de saúde, esse nome não é muito bom. E aí a discussão, né? Uma pessoa fala assim, tem gente que é contra a franquia, né? Fala assim, aí eu posso ser polêmico também? Pode, você responde. Não, é claro. Tudo que você falou, já escutei 10 vezes, 1000 vezes. 1000 vezes. Teve uma pessoa que falou... Tem 1000 projetos, eu escutei 100.000 vezes, que é 100 para fechar um. Eu já escutei os franqueados, criticando a franquia. Aí a pessoa falava assim, se a franquia fosse boa mesmo, por que o negócio não é todo do dono do negócio, né? E o contrário também. A pessoa fazer um estudo para franquia, eu não sei se é verdade, mas já escutei. Faz um estudo para franquear um negócio, fala assim, a margem tá boa, o negócio tá bom, mas vou franquear, não. Eu vou ser dono disso aqui. Mas assim, eu não tenho maturidade... eu acho que assim, não tem... Começando com as respostas, né, de trás para frente. Não existe caminho único. O fato de você fazer franquia não significa que você não pode ter operação própria. E vou te dar o exemplo da Localiza, que foi a minha escola, né? Década de 80, quando ela começa com a estratégia de franquia, ela tinha dificuldade de acesso a capital. O custo de capital estava alto. E a franchising foi a estratégia que fez ela ser do tamanho que ela dito pelos fundadores. Naquele momento, a estratégia foi muito boa. Com determinado evoluir, vou fazer história curta, porque senão a gente fica só falando nisso, mas com abertura de capital, acesso a recurso, a funding com juros mais barato, o franchising, que ela podia fazer para até fazer essa roda girar? Ela começou a comprar as franquias que operam no padrão, que operam tudo certinho, verdinha, bonitinha, tudo nos mercados, que ela tem os números, tem os dados, mas ela ficava só com uma partezinha da receita. Ela vai lá e compra esses franqueados, e tudo bem, eles estão felizes com dinheiro, valuation, tudo certinho. Compra franqueados, recompra alguns franqueados, recompra mercados, os grandes mercados, os mais interessantes. E o que acontece? Ela passa a ficar com 100% da receita, sobe o valor de mercado, ganha market share, ganha market cap, e o que ela gastou para comprar, basicamente, valorizou 10 vezes na bolsa, no valor da ação, né? O investimento. Então, tudo... E hoje está franqueando de novo. Acabou de anunciar que está indo agora para os mercadinhos pequenininhos, porque...
Então é cíclico, as pessoas têm a sensação de que franchising, ir para o franchise está amarrado. Não, você não está amarrado. Primeiro que você pode ter híbrido, ter mercados com franquia, mercados com próprio. Segundo, que você pode, melhor coisa que você pode comprar depois. No outro cenário, você tem uma de depilação aí na área de estética que abriu capital com a tese de comprar franquia. E agora voltou, comprou e agora viu que não. Vou acelerar o franchising, que agora, no momento, é o que está. Então não tem isso. E a parte de franquias na área da saúde, eu sinto muito preconceito, e sendo polêmico e com todo respeito, assim, principalmente quando ela é gerida por médico. E os médicos, pelo zelo da profissão e o cuidado. Só que aí você, na nossa conversa mesmo, você vê como que é, né? Com todo zelo, com todo cuidado, é um mundo controlado, impactado por técnicas de venda, por laboratórios, por indústria farmacêutica, assim, então você vê os médicos, líderes desses negócios, que são muito apegados a isso, e não vou entrar nem no como, não, mas que são muito arraigados ali aos valores de cuidado, zelo, que acham que são só eles que conseguem e tal, mas são meros fantoches na mão das indústrias, porque acaba sendo também. Ele não consegue sair disso. Eu vejo e estou provocando mesmo. Eu vejo isso muito claro, sabe? Porque não tem explicação. Se você me falar assim, eu não vou fazer uma analogia bem banal, que eu te falo, cara, ter um restaurante é difícil pra caramba. Envolve muito processo. Envolve muito... mas é gente... Não, você mata gente, inclusive, se você não estiver bem. Se você servir comida vencida, etc., você mata as pessoas, inclusive. Não é porque é um restaurante que não tem cuidado, processo, procedimento, controle, auditoria, vistoria, todo o cuidado. Mas as pessoas, não, mas que eu estou cuidando da vida. Sim, mas... Mas assim, complementando o que você está falando... Mas aí sim, por se tratar de algo tão sensível, que precisa sim de processo. Para crescer, precisa. Precisa de processo, Isso. Precisa de padronização, precisa do software do Fernando, precisa disso tudo de uma forma centralizada. De ferramentas para isso. E o franchising dá tudo isso. Claro, e aí você tem. E aí, como a gente os haters, né? Os haters ou as pessoas que não gostam, elas vão ver o copo meio vazio, né? Elas vai pegar o exemplo do que não funcionou. Porque eu fui numa franquia, nossa, mas você viu que ela abriu e fechou tudo. Você viu que... Pega só o exemplo do que não funciona, né? E não funciona porque fizeram errado. E ainda saiu uma pesquisa recente que 63% das franquias não dão certo por causa do comportamento do franqueado, porque envolve as pessoas, e é normal, porque você tem ali um cara operando, e cara, e você tem que ter e esse 63 não dá certo, ainda é 8 vezes mais do que se o cara não fosse franquia. Isso. Então assim, o franchising é comprovadamente uma estratégia de negócio boa, só que o fato de você saber que o comportamento de um franqueado é que faz o negócio não fechar, ou seja, ele não se compromete, ele não segue o processo, etc., não significa que não vai funcionar. Para funcionar, a franqueadora precisa fazer esses caras funcionarem, precisa trocar os caras que não funcionam, não pode deixar o negócio. Então tem técnica e meio. Todas fazem? Não. Todas estão lá em cima, operam? Não. Mas entre o universo de empresas e negócios que a gente tem, as empresas que estão no franchising tendem a ter padrões e processos melhores, inclusive do que as que são operações próprias.